A partir de agora, é só notícia mesmo. Vamos? Vamos com as notícias que importam, que movimentam a vida das pessoas no Brasil e no mundo. A gente começa já acionando Eduardo Barão, direto dos Estados Unidos, para falar de um assunto super importante. O país anunciou restrição de visto para autoridades estrangeiras que, na visão deles, são cúmplices de censura contra os americanos. Esse anúncio foi feito hoje pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio. Eduardo Barão já está chegando aqui com a gente com detalhes dessa história. Boa tarde, Barão. Fala, Renan. Boa tarde para você, para Adriana, para todo mundo aí no Brasil. Era uma decisão já esperada aqui nos Estados Unidos envolvendo o governo do presidente Donald Trump. Como você falou, o anúncio foi feito pelo secretário de Estado Marco Rubio, que está cuidando dessa questão envolvendo imigração, deportação, autoridades de outros países. Pela decisão anunciada, o governo americano pode simplesmente restringir os vistos a autoridades estrangeiras que seriam cúmplices de censura a norte-americanos. Essas restrições ainda não foram detalhadas e também não foi anunciado quais são os alvos específicos dessas decisões. Na semana passada, o secretário Marco Rubio participou de uma reunião no Congresso americano e disse naquela ocasião que havia grande chance do secretário, aliás, do ministro do Supremo Tribunal Federal no Brasil, Alexandre de Moraes, sofrer essas sanções. Por quê? Porque o Alexandre de Moraes teria ido atrás de cidadãos americanos, ou que moram aqui nos Estados Unidos, e, segundo o governo dos Estados Unidos, ter cerceado a liberdade de expressão dessas pessoas. E também foi atrás de grandes conglomerados das redes sociais, entre eles o X do Elon Musk, que hoje faz parte do governo de Donald Trump. A restrição de vistos se enquadra numa lei, a Lei de Imigração e Nacionalidade, e permite punições a autoridades estrangeiras acusadas de corrupção ou graves violações de direitos humanos e tem aplicação global. Entre as consequências, além de não poder mais entrar aqui nos Estados Unidos, quem acabar sofrendo essa sanção, os familiares também vão passar pelas mesmas restrições. Há também a possibilidade de congelamento dos bens dessa autoridade aqui nos Estados Unidos e a considerada mais grave é que o governo americano realize transações, proíba transações econômicas com esse indivíduo, ou seja, ele não poderá ter bandeiras de empresas americanas de cartão de crédito, Visa, Mastercard, que são as mais famosas do mundo. Então, é uma série de restrições que, segundo o secretário Marco Rubio, passarão a ser adotadas, mas a lista com os nomes de quem poderá sofrer as sanções ou quem vai sofrer essas sanções ainda não foi anunciada. O Barão, continua com a gente mais um instante. A gente vai trazer agora só o posicionamento, a fala do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, sobre esse tema, sobre esse anúncio aí de sanções a pessoas, a estrangeiros que censuram empresas americanas. A gente vai colocar no ar agora e, na sequência, a gente já segue conversando com Eduardo Barão, ao vivo, direto de Nova York. Vossa Excelência fez essa referência a uma decisão que parece que acabou de sair, anunciada pelo secretário de Estado americano. Isso diz respeito a vistos a pessoas. A questão de visto, a política de visto, é uma política de cada Estado. O Estado toma a decisão de conceder ou de não conceder. São inúmeros os fatos, inúmeros os casos conhecidos de brasileiros que pedem visto comum de turista e que são negados e tudo. Os vistos oficiais, evidentemente que tem que haver concordância para um encontro bilateral. Mas, como eu disse, há casos e casos. Mas isso é uma decisão do país. É uma decisão soberana de cada país conceder ou negar. E não tem que dar explicação. Bom, essa fala do Mauro Vieira foi feita hoje numa audiência na Câmara dos Deputados, lá em Brasília. Agora, Barão, só para a gente seguir compreendendo, dentro do que está anunciado, né, porque pode ser que sejam tomadas outras medidas, mas dentro do que está anunciado, digamos, a incoerência desse tipo de anúncio, que a gente está falando de uma retaliação, um aviso, né, passamos do momento da ameaça para uma atitude, de fato, anunciada. Mas um aviso de que estrangeiros que censurarem empresas americanas não vão receber
visto, permissão de entrada no país, mas é o mesmo governo que está nessa campanha, por exemplo, contra a Universidade de Harvard, tentando perseguir estudantes que apoiaram, que participaram de protestos a favor dos palestinos. É a mesma empresa que já barrou a agência de notícias na Casa Branca por um termo que foi usado. Então, a avaliação de que isso é uma atitude em defesa da liberdade de expressão é a defesa da liberdade de expressão quando o governo Trump considera que esse argumento vale, né? Exatamente, Adriana. Ontem a gente falava aqui, por exemplo, da possibilidade de alunos, né, estudantes, não terem o visto liberado. Houve uma pausa, também determinada pelo secretário Marco Rubio, na emissão de vistos para estudantes que queiram entrar ou em faculdades ou em cursos de inglês aqui nos Estados Unidos. E aí, o caminho que agora vai ser determinado é que os agentes que emitem esses vistos possam olhar as redes sociais desses estudantes. E se lá tiver contido alguma opinião que é diferente da do governo americano, é bem possível que esse visto não seja emitido. Ou seja, não há liberdade nesse momento em que muita gente propaga aqui nos Estados Unidos. Essa é uma situação. A outra é um pedido muito forte, né, que está acontecendo aqui, de diferentes partes do mundo, o Brasil é um deles, de sanções a empresas, a autoridades que tenham promovido qualquer tipo de problemas a empresas americanas. E aí seria o caso do ministro Alexandre de Moraes no Brasil, que bateu de frente durante um bom tempo com o X, com o Twitter do Elon Musk, com outras redes sociais também por promoverem o que o ministro não considera algo correto, né? E você tem também alguns cidadãos americanos que são brasileiros, mas moram aqui nos Estados Unidos, ou seja, estão debaixo do guarda-chuva do governo americano, que também reclamaram de sanções impostas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal. Para deixar claro, até agora o ministro Alexandre de Moraes não foi claramente alvo dessa situação, mas todos os itens ali divulgados pelo Marco Rubio, de alguma forma o ministro da Suprema Corte Brasileira acaba se encaixando, o que leva muita gente a entender que ele sim será alvo das restrições impostas pelo governo americano, como o próprio Marco Rubio tinha dito já na semana passada. Tá certo, Barão. Total liberdade de expressão, desde que concorde com o que eu penso, né? Basicamente isso. E você está coberto de razão. É um paletó encomendado com o número certinho do ministro Alexandre de Moraes, mas importante ressaltar, como você fez, que não é uma medida oficialmente direcionada a uma pessoa determinada. Mas está com o número certinho ali do paletó que o ministro Alexandre de Moraes veste. Qualquer novidade, Barão, se surgir alguma outra decisão em relação a isso e em relação também aos estudantes, porque afeta milhares de estudantes, milhões ao redor do mundo, você, por favor, aciona a gente aqui, a reportagem completa do Barão, logo mais no Jornal da Band, viu, gente? Obrigada, Barão. Valeu, Barão. Até mais. Eu que agradeço, Adriana. Valeu, Renan. Obrigado. Valeu.